Vamos então confirmar os times. O Celso Rotti já definiu o time do Vasco, com algumas modificações, muitos desfalques. Você vai ver aí aparecer na sua tela do Premier Futebol Clube 6 a escalação vascaína. Silvio Luiz, número 1. 3 zagueiros. Wilson, 3. Jorge Luiz, 4. Rubem Júnior, jogando improvisado ali com o número 5. Wagner Diniz é o ala pela direita, 2. Roberto Lopes, 7. Amaral, 9. Rafael, que está aí há 1 ano e meio parado, né? Se recuperando de uma lesão no joelho, com a número 10. O argentino Conca, número 8. Guilherme é o ala pela esquerda, 6. E o Leandro Amaral, que depois de praticamente 3 meses recomeça uma partida, é o número 19. Agora o time do Santos, do Vanderlei Luxemburgo. Carioca, né? Vanderlei Luxemburgo, aqui da Vila da Penha, um dos treinadores mais vitoriosos do futebol brasileiro. O Santos, definido pelo Vanderlei, com Fábio Costa, número 1. 3 zagueiros. Adailton, 2. Marcelo, 6 e Ávalos, 5. O Alessandro é o ala pela direita. Rodrigo Souto, número 11. Adriano, 8. Rodrigo Tabata, 10. Dionísio, número 3, é o ala pela esquerda, jogador de meio campo improvisado. Na frente, Wesley, número 9. E Moraes, número 7, o filho do Aloísio Guerreiro, jogador que fez o gol do título aí do Santos no Campeonato Paulista contra o São Caetano. Vamos ver o trio de arbitragem. Um bom trabalho para o trio que vem de Santa Catarina: Paulo Henrique de Godoy Bezerra, Claudemir Mafezoni e Fernando Lopes. Vasco da Gama e Santos, Campeonato Brasileiro, a bola rola em São Januário, estamos juntos. E o time do Vasco descendo com Wagner Diniz. Já o Rafael descendo lá pela direita. Tem o Leandro Amaral partindo no meio. O Conca está pedindo também um pouco mais à frente. Ainda o Rafael. Ficou muito tempo parado, né? 1 ano e meio praticamente se recuperando aí de algumas lesões no joelho. Mas um jogador que é considerado aqui em São Januário como um jogador de bom potencial, Lédio Carmona. Chegou a ser titular no Campeonato Carioca de 2005. Jogou alguns clássicos. Chegou a jogar com a camisa 10 do Vasco. Acabou tendo uma lesão séria no joelho e ficou muito tempo de fora. Um jogador que foi trabalhado no Olaria e veio para as divisões de base do Vasco. Já teve chance no time de cima. É um bom jogador, com bastante técnica. Pode somar aí ao meio campo do Vasco. Você ligado no Premier Futebol Clube, nós também vamos estar informando tudo para você dos outros jogos das 4 da tarde. Atlético Mineiro e Flamengo no Mineirão e também Sport e Corinthians lá na Ilha do Retiro. Olha o Silvio Luiz sendo pressionado ali pelo Moraes. Adailton tirando de cabeça. Bola recuada pelo Ávalos até o goleiro Fábio Costa. Bola tocada lá pelo lado esquerdo pelo time do Santos com o Dionísio. Buscando o jogo aqui no meio, o Adriano. Aí o zagueiro Marcelo. São muitos meninos formados lá no centro de treinamento Rei Pelé, categoria de base do Santos. Chutão ali no meio. Opa, uma dividida feia. Ficou sentindo ali o jogador do Santos. Dionísio, João. Tá caído ali o Dionísio, número 3. Dividiu realmente feio, né? Chegou duro o jogador vascaíno. E depois da cobrança da falta, posse de bola para a equipe do Vasco da Gama. O Wilson, jogador de 19 anos, estreando hoje no time profissional. Uma novidade aí na zaga, né? Uma aposta do técnico Celso Rotti. É outro garimpo que o Vasco faz, né, João? Em busca de zagueiros. O clube não consegue encontrar uma dupla de zagueiros confiável. O garoto do Júnior aí, o Wilson, pode ser uma opção. Agora, no Santos é interessante também o Carlinhos no banco de reserva. A decisão do Vanderlei, preferiu improvisar o Domingos, zagueiros na lateral esquerda. O Carlinhos é um jogador que chegou a jogar na seleção brasileira do Dunga, foi convocado. Enfim, acabou no banco. Pode ser aí um castigo do Vanderlei para o momento do jogador. Pois é, campeão sul-americano sub-20 também, no Paraguai em janeiro desse ano, né? O Santos que vem aí de 2 maus resultados. Empatou em casa com o Grêmio 0-0 e perdeu para o São Paulo por 2-0. O Vasco não vence há 3 partidas, vem de 3 derrotas. Rubem Júnior. Leandro Amaral, o toque na frente para o Guilherme, invadiu bem, conseguiu o cruzamento, o Conca bateu para o gol. O Vasco chegou em velocidade, hein? Vamos ver se essa bola do Guilherme tinha saído. Não saiu não, hein? Ele conseguiu cruzar antes da bola sair. E o argentino Conca, que estava um pouco esquecido, surgiu no início do ano como uma boa contratação do time do Vasco, vai tendo aí novas oportunidades com o Celso Rotti. Partindo para o ataque, o time do Santos.
Saiu jogando Marcelo. A tentativa de tabela. Ainda o Moraes. Buscou o bom toque. Rodrigo Tabata chega de longe. Wesley. Rodrigo Tabata bateu no canto. Silvio Luiz. Defesa firme, segura do goleiro vascaíno. O Rodrigo Tabata tentou colocar. Ali o toque no meio do time do Vasco. Conca. Wagner Diniz. Vasco não vence há 3 jogos no Campeonato Brasileiro. O Santos não vence há 2 partidas. A última vitória foi contra o Juventude em Caxias do Sul. Partiu bem ali pelo lado direito o Rafael. Olha o cruzamento. Leandro Amaral tentou ajeitar. Voltou para o Leandro Amaral. Girou, chutou. Foi travado. 2 vezes conseguiu tirar ali de trás o Adailton. Insiste o time do Vasco. Partindo pela direita o Wagner Diniz. Chamou para a finta. Rolou no meio. Conca tentou a enfiada. Sobrou para o Conca. É gol. Gol do Vasco, que marca com o argentino Conca, faz a festa, tá feliz da vida a torcida vascaína em todo o Brasil. Ele tentou da primeira, não conseguiu e na segunda acertou um belo chute, faz o seu primeiro gol com a camisa vascaína. O argentino Conca. Vasco da Gama 1, Santos 0. Rodrigo Tabata. Partindo aí pela esquerda o Moraes. Ele vai para cima, passa bem pelo primeiro. Tocou para o Rodrigo Tabata. Chega ali na zaga o Rubem Júnior. Entrou com muita vontade. Pegou mais o Rodrigo Tabata do que a bola, né? João. Pois não. Depois do gol, Vanderlei Luxemburgo preocupado. Conversou com o preparador físico Antônio Melo, seu fiel escudeiro. Estavam preocupados e logo depois o Melo pegou e chamou o Renatinho. Começou a aquecer o Renatinho. O Santos, que você falou, não vence há 2 jogos, também não marca um gol sequer, João. Pois é, perdeu por 2-0 para o São Paulo, empatou com o Grêmio, né? 0-0, os 2 jogos na Vila. Renatinho, hein? Um jogador muito promissor, inclusive muito fisicamente, né? Parecido com o Robinho, fisicamente. Rodrigo Tabata na cobrança da falta. O Santos buscando o empate. Tabata bateu no ângulo, Silvio Luiz. Impressionante. Lá no ângulo, lá na gaveta, veja só. Quase que essa bola escapuliu, mas onde foi buscar a bola o Silvio Luiz? Que defesa, hein? Escanteio batido pelo time. Nossa, que furada desagradável ali na defesa do Leandro Amaral. A bola sobrou e o Vasco tem uma falta marcada, mas a furada do Leandro Amaral, vou te falar, hein? Ô, João, agora não só o Renatinho, mas o Marcos Aurélio também começa a se movimentar aqui ao lado do banco de reservas da equipe santista. É, já está pensando aí em reforçar o ataque. O técnico Vanderlei Luxemburgo, o gol do Conca, uma bola muito bem colocada. Vai mudar o ataque aí o Vanderlei, Lédio. É, João, porque o time se movimenta muito, o ataque, o Wesley, o Moraes, o Tabata se movimentam muito. Agora não chuta, né? O Santos não tem atacante. E bem ou mal, o Renatinho e o Marco Aurélio são atacantes de áreas. Eles têm mais facilidade para concluir, pode dar um pouco mais de opção. Agora, não sei também se vai fazer muita diferença. Não sendo nenhum dos dois é um centroavante de área mesmo. Batem melhor na bola, sabem, tem mais facilidade para concluir. Agora não sei também se vai fazer muita diferença para o Santos não. O Santos precisa de um centroavante. Já contratou o Kleber, que era do Necaxa, jogou no Atlético Paranaense. Agora, enquanto ele não começar, não estrear com a camisa do Santos, o Santos vai padecer desse problema. O Santos fez apenas 8 gols em 8 jogos no campeonato. É muito pouco. Bola tocada do lado esquerdo. Aí o chute de longe, a bola tocada para o gol e o chute do Silvio Luiz. Aliás, só uma correção aqui, o Vasco vai jogar contra o Atlético Paranaense, né? O Botafogo vai jogar contra a equipe do Corinthians, Copa Sul-Americana. Jorge Luiz. Aqui do lado esquerdo o Guilherme, sempre pega a bola e parte para cima. Amaral. Marcado em cima ali pelo Vitor Júnior e também pelo Wesley. Chutão do Rubem Júnior. Adailton. Bola tocada de cabeça pelo Conca. Rafael dominou, bolão pro Wagner Diniz. Leandro Amaral no meio. Opa, caiu na área. O árbitro tá mandando o Wagner Diniz se levantar. Na bola, também achei na bola. Árbitro na hora fez o gesto pedindo pro Wagner Diniz se levantar. Vamos ver a imagem aproximada. O Wagner Diniz toca primeiro na bola. O Dionísio estava no lance.
E aí, Lédio Carmona? Na bola, não vi nada no lance não. Tá reclamando, na minha opinião, mais uma vez do teimoso Wagner Diniz. Agora a torcida pega muito no pé do Roberto Lopes. Realmente ele não funciona. Agora o Amaral também é igual. São dois cabeças de áreas, os dois limitados, os dois sem saída de bola, os dois sem qualidade no passe. O Amaral também está aí. O Vasco tem um problema crônico de volante. O Vasco contrata muitos volantes, mas não consegue acertar esse setor. O torcedor vascaíno está com saudade do Igor, que está lá no futebol da Noruega. E também do Andrade, né? Bola cruzada na área. Vem para o time do Vasco. Leandro Amaral ajeitou. O Andrade está jogando lá no futebol de Portugal. Joga no Braga. E o Igor foi para a Noruega. Era um volante com um pouco mais de qualidade, realmente, em relação a Amaral e Roberto Lopes. Rodrigo Tabata. E o torcedor do Santos, hein, que está acompanhando a nossa transmissão, está morrendo de saudades do Zé Roberto. Kleber Santana também vai deixar saudades. Perdeu jogadores importantes aí, o Vanderlei Luxemburgo. Mas o torcedor do Santos sabia que aquele time também só ia durar até junho, julho. Era um time com prazo determinado. Pois é, prazo de validade, né? Aqui do lado esquerdo, Guilherme. Tocando no meio, Leandro Amaral. Conca, Wagner Diniz já passou. Rafael. Esticou a bola lá na direita para o Wagner Diniz. Leandro Amaral está pedindo no meio. Wagner Diniz, boa jogada para cima do Dionísio. Levou no fundo, cruzamento, bola alta demais. João. Sérgio Lobo. Essa atual campanha do Santos é muito parecida com a do ano de 2004, que até a 8ª rodada o Santos tinha feito apenas 7 pontos ganhos. E você lembra quem foi o campeão de 2004, né, João? Foi o Santos, né? Exatamente. Inclusive o Vasco ajudou muito naquele título, já a gente conta. O chute, bola pro gol, bateu no Rubem Júnior. O Atlético Paranaense era líder do campeonato até as últimas rodadas, veio jogar aqui em São Januário, só que o Vasco venceu 1-0, o gol do zagueiro Henrique. E aí o Santos ganhou o jogo, assumiu a ponta e foi campeão brasileiro. Mas tinha um tal de Robinho naquele time do Santos. Ah, o Robinho, é verdade. E tinha o Elano também, né? Tinha o Elano, sim, e o último jogo foi exatamente contra o Vasco. David. Em São José do Rio Preto, era um grande time. Conca. Rafael, tentou o toquinho ali para se fazer a tabela. Vitor Júnior, dominou no peito. Rodrigo Tabata. Rodrigo solto. Wesley. Vamos passando aí de 42 minutos. A bola para o Vitor Júnior. Entrou em velocidade na área. Jorge Luiz furou. Vitor Júnior. Rodrigo Tabata dominou. Vai bater para o gol. Girou, passou. Prendeu demais. O Rodrigo Tabata prendeu muito. Irritou o torcedor santista. E o Jorge Luiz parecia que tinha a bola dominada ali na defesa do Vasco, né? O Rodrigo Tabata agora salvou o Jorge Luiz, né? O Jorge Luiz ia entregando esse lance aí pro Vasco. E o Vanderlei agora está do lado do Melo, sentado no banco de reservas. Eu tenho quase certeza que no intervalo agora, ou o Marcos Aurélio, ou o Jonas, enfim, algum jogador para o ataque vai entrar na volta da equipe para o segundo tempo, João. Detalhe trazido pelo Sérgio Lobo, aqui na transmissão do Premier Futebol Clube. Aí o banco de reservas do Santos, ali o Vanderlei Luxemburgo. E já nós vamos mostrar para você de novo a parcial, hein, da sessão Intergol. Os jogos de qual time você quer rever na Copa João Avelange de 2000, hein? Palmeiras, Cruzeiro ou Grêmio? Veja aí, quem está liderando, o Palmeiras. Opção A, 46%. Opção B, o Grêmio. Opção C, o Cruzeiro. Vote, premierfutebolclube.com.br. Mais uma falta aí para o time do Santos. Adriano, deixando para o Alessandro. Wesley já se movimenta na frente. O Rodrigo Tabata. De novo o Wesley. Parte aqui na linha de fundo. Vem o Wesley, vem na jogada individual o Alessandro. Tem o Guilherme na marcação. O Wesley encostou, recebeu, olhou para achar a melhor opção de passe. Rodrigo Tabata. Vitor Júnior. Rodrigo Tabata, Wesley, Rodrigo solto, Rodrigo Tabata mandou pro gol, Silvio Luiz largou, mas mandou pela linha de fundo. Ganha escanteio aí o time do Santos, veja a jogada, hein? A bola quicou na frente do Silvio Luiz, ele já estava no chão. Já tinha antecipado a jogada, né? Já tinha caído o Silvio Luiz. Vitor Júnior.
Bateu muito mal, hein? Uma cobrança que a gente pode classificar como desagradável para o torcedor do Santos. E depois ali a solada do jogador santista. Posse de bola para o time do Vasco. Vamos aí para 45 minutos. Vai terminar já já o primeiro tempo. No intervalo você vai ter os melhores momentos. Inclusive o árbitro terminou antes dos 45 minutos o jogo aqui em São Januário, hein? Termina o primeiro tempo, Vasco 1, Conca, Santos 0. Cada jogo é uma decisão. E a saída do Santos. Começando o segundo tempo. Santos vem aí com um novo ataque, hein? Com Jonas e Marcos Aurélio nos lugares de Wesley e também Moraes. Lédio Carmona. É uma tentativa do Vanderlei. O Vanderlei está aí para tentar mesmo, para experimentar. Se bem que Marco Aurélio e Jonas é uma dupla de ataque que já jogou junto vários jogos do Santos na temporada e não funcionou muito, né? Aí o Jonas. Marcos Aurélio. No Atlético Paranaense fez grandes partidas, hein? Dionísio. Tocando aqui pela ponta esquerda do time do Santos. E o lateral já cobrado. Dionísio de novo. Tem a marcação do Wagner Diniz. Marcos Aurélio encostou. Vai para dentro. Conseguiu o cruzamento. Jonas deixou passar. Silvio Luiz firme fez a defesa. Nona rodada do Campeonato Brasileiro, que ontem teve Palmeiras 2, América de Natal 0, Figueirense 2, Cruzeiro 1, Atlético Paranaense 1, Náutico 1, Grêmio 3, Juventude 1, São Paulo 1, Internacional 0, Fluminense 0, Paraná 0, Goiás 1, Botafogo 1. Botafogo líder isolado, 21 pontos, o São Paulo é o segundo colocado com 17. Goiás e Paraná têm 16. Formando aí a zona de classificação da Libertadores. Os 4 últimos no momento, Juventude, Flamengo, Náutico e América de Natal. Dionísio. Rodrigo Tabata dividiu ali com o Amaral. Marcou a falta o árbitro para o time santista. Dionísio de novo pelo lado esquerdo. Vitor Júnior para o Dionísio, colocou na frente, chegou o Wagner Diniz bem na cobertura. E é só tiro de meta ali para o goleiro Silvio Luiz. E olha, a última vez que o Vasco derrotou em São Januário o Santos também foi há mais de 8 anos, hein? Desde o dia 6 de fevereiro de 99, quando venceu por 3-2 pelo torneio Rio-São Paulo. Guilherme. Cercado ali pelo Tabata, também pelo Alessandro. Tabata conseguiu recuperar. Sofreu a falta, o Alessandro já bateu para o time santista. Bola tocada na frente, Rodrigo Tabata. A cobertura foi do Roberto Lopes, deixando para o Guilherme. A bola não saiu, hein? Chegou aqui no lado esquerdo para o Conca, tentava o Leandro Amaral, a bola veio nas costas dele. Adailton, Wagner Diniz conseguiu recuperar, ganhou do Dionísio, mas o Dionísio se recuperou na dividida. Ficou pedindo falta ali o Wagner Diniz. Vitor Júnior é muito habilidoso. É rápido também. Tocou para o Rodrigo Tabata. Já partiu o Alessandro na direita. A bola é para ele. O Santos vem no cruzamento. Bola dentro da área. Marcos Aurélio tirou de cabeça o Wilson. Tá bem o Wilson, hein? A bola sobrando mais atrás. Dionísio. Conseguiu espaço. Invadiu. Marcos Aurélio limpou. Ajeitou. O toque foi muito curto. O Wilson está fazendo uma boa partida, não, Lédio Carmona? Tranquilo, sóbrio, sem complicar. Não comprometeu até agora, faz uma atuação segura o Wilson. Então, para uma estreia, para um garoto de 19 anos, tá de bom tamanho. Pois é, lembrando que ele tem 19 anos, né? Veio da base do Vasco, primeira partida dele no profissional. Rodrigo Tabata, saiu o Silvio Luiz e ficou com a bola. Boa reposição, hein? Era para o Conca. Ávalos na cobertura, Rodrigo solto. Rodrigo Tabata, marcado em cima pelo Amaral, que não perdeu a viagem, né? Fez a falta no Rodrigo Tabata. Dionísio. Mais uma vez o Rodrigo Tabata. Jonas saiu da área. Vitor Júnior. Ele fez o cruzamento. Tirou dali de trás o Jorge Luiz. A bola sobrou para o Alessandro.
Ainda a chegada do time do Santos. Olha, o Marcos Aurélio girou dentro da área com perigo. Sobrou para ele de novo. 2 vezes a bola bateu no Rubem Júnior. Rodrigo solto. Rodrigo Tabata. Rodrigo solto ia bater pro gol. E o Vasco tem uma boa descida. Guilherme. Leandro Amaral abriu lá pelo lado esquerdo. Conca tá livre pelo meio. É nítido, né? Como falta alguém na referência ali no ataque do time do Vasco, né, Lédio Carmona? Não tem. O papel deveria ser feito pelo Conca. E o Conca não consegue executar esse trabalho. E as substituições que o Vanderlei, apesar de até mesmo óbvias, Marco Aurélio e Jonas é uma dupla que já jogou muito tempo junto pelo Santos, já dão sinais de melhora para o time do Santos. O Santos pressiona o Vasco, apesar de ainda não ter concluído nenhuma vez a gol. Esse é um problema crônico também do time do Santos. O Santos já cresceu no jogo, já equilibrou. Nesse momento está até um pouco melhor que o Vasco. O Vasco perdeu o contra-ataque. E o Rubem Júnior está ali do lado de fora. E olha o Marcos Aurélio, boa jogada. Vitor Júnior pode bater. Troca de passes, Rodrigo Tabata. O Santos pressiona, Tabata. Premier Futebol Clube Brasileirão 2007. Ô, João. Diga. Essa reestruturação do time do Santos, enquanto agora o Wilson está caído, a gente pode até explicar melhor para o nosso espectador. O Vanderlei pediu os jogadores exatamente depois da saída do Kleber Santana, do Zé Roberto, enfim. E o presidente do Santos, o Marcelo Teixeira, disse que não há dinheiro para contratar reforços para exatamente suprir esses jogadores que deixaram a Vila Belmiro. E para dar oportunidade para os garotos. O Vanderlei Luxemburgo exatamente está fazendo isso. Agora, o que está sendo acompanhado pela diretoria do Santos, também pelo Vanderlei Luxemburgo, é se esses garotos exatamente vão dar frutos, vão dar resultados à equipe. No momento, está se percebendo que não, mas futuro a gente não pode falar muita coisa, até porque o Vanderlei vai trabalhar ainda essa turma, esses meninos do Santos. João. Pois não, Bruno. Olha, jogador aqui caído. É o Wilson. O Wilson tá agora saindo pela maca. Parece que não dá para ele. Ele veio falar aqui com Celso Rojo, que já pediu para o Júnior aquecer. É engraçado que a gente está revendo aqui a imagem, ele caiu sozinho, né? Caiu sozinho ali o Wilson. Ele parece que sentiu alguma coisa, alguma bolada, algum problema. Ali apareceu na mão e ele caiu sozinho. A gente mostrou a imagem de longe, né? E o Wilson é exatamente o que o Lédio Carmona dizia agora há pouco. Está começando bem aí no time profissional, né? Agora caso ele não possa continuar mesmo, a opção seria recuar o Roberto Lopes e pôr o Júnior como volante, né? O Júnior também, um ex-Júnior do Vasco, ex-volante das categorias de base do clube. Já teve várias chances e nunca acertou. Vitor Júnior, bola dentro da área, sobrou do outro lado, Marcos Aurélio vai bater pro gol, a bola passa por toda a área. O Santos realmente vai pressionando aí o time do Vasco no início do segundo tempo. Diga aí. O Wilson vai tentar voltar, João. Tá voltando agora a campo. Pois é, tá voltando. Fica de sobreaviso aqui o Júnior, que já conversou com o Celso Rojo. Pois é, exatamente o que o Lédio Carmona, né, havia sugerido aqui, né? O Júnior no meio, entrando, e o recuo de um volante ali, no caso, o Roberto Lopes, como zagueiro. Lembrando que o Sport vai vencendo o Corinthians por 1-0, o gol do Igor. Você viu agora há pouco. E no Mineirão, Atlético Mineiro e Flamengo 0-0. Falta, Jorge Luiz cometendo a falta ali no Jonas, jogador que veio do Guarani, da cidade de Campinas. Aí o Jonas. Rafael é outro jogador que está reaparecendo e bem, né? Depois de muito tempo parado. Não é fácil não, ficar 1 ano e meio sem jogar e entrar numa... Olha só que coisa feia, hein? Jorge Luiz adora um chutão. Mas é inacreditável, né? Um jogador de futebol profissional, de uma equipe do porte do Vasco da Gama, a bola limpa, sozinho, fazer aquilo ali. O torcedor vai à loucura, né? O torcedor vai à loucura. Mas o torcedor já conhece o Jorge Luiz também, não é já surpresa para ninguém. É um velho conhecido, né? Rodrigo Souto. Rodrigo Tabata. Bom passe aqui na esquerda. Boa descida do Rodrigo Souto. Ganhou espaço, mandou para dentro do gol. Olha o Jorge Luiz e tome chutão. Ele tira dali. Agora um chutão providencial, né? Bola perigosa dentro da área. Rodrigo Souto. Dionísio. Marcos Aurélio. Muita velocidade, né? Muita habilidade. Olha o giro dele. Jogador que veio do Motoclube, atuava lá no Maranhão até chegar ao Atlético Paranaense.
Rodrigo Souto, o lançamento, o Alessandro de cabeça ele desviou e o Silvio Luiz apenas acompanha. Premier Futebol Clube Brasileirão 2007. E o Santos retoma, o Santos vai para cima. O Santos buscando aí o empate nesse momento do jogo. E quais jogos você quer rever na Copa João Avelange de 2000? De que time, hein? Palmeiras, letra A, Grêmio, letra B, Cruzeiro, letra C. Essa é a pergunta desta semana da sessão Intergol. As parciais aí na sua tela aparecendo. 46%, letra A. O Palmeiras vai levando vantagem. E se o Palmeiras vencer, o torcedor palmeirense vai rever São Paulo 1, Palmeiras 2, Palmeiras 3, São Caetano 4 pela Copa João Avelange de 2000, né? Que foi decidida por Vasco e São Caetano, e o Vasco da Gama foi o campeão brasileiro. Santos aperta a saída de bola, marca sob pressão o time do Vasco. O Vasco fica sem nenhuma saída. O Silvio Luiz agora deu um chutão, a bola saiu pela lateral. O Santos domina o jogo, agora tem que chutar para conseguir empatar, né? O jogo está dominado pelo Santos. Dionísio aqui do lado esquerdo. Adailton vai pressionar ali o Leandro Amaral. Recebeu livre no meio Ávalos. Alessandro já parte lá pela ponta direita. Fora aí da imagem da sua televisão. Aqui na frente o Santos tem o Marco Aurélio. Tem também o Jonas. A bola é para o Alessandro. Sem a menor chance, né, de chegar na bola o Alessandro. O Campeonato Brasileiro registra aí um jejum de vitórias do Vasco sobre o Santos no Rio. 9 anos. Desde 1998, quando venceu por 3-1 em São Januário. Gols de Ramon, Juninho e Felipe, marcando Messias para o Santos, que o Vasco não vence o Santos em campeonatos brasileiros no Rio de Janeiro. Já conseguiu grandes vitórias na Vila Belmiro, mas no Rio não vence há 9 anos. Olha, João, o Wilson continua mancando, mesmo que discretamente. Celso Rotti agora chamou o Wilson. E aí, dá, não dá? Ele disse que dá. E agora o Celso Rotti conversa com o Thiaguinho. Pelo visto, ele vai tentar ficar aí na base da raça para aproveitar a oportunidade, mas de repente pode até acabar se prejudicando e prejudicando a equipe, né? O Vasco descendo ali no meio com o Amaral. Bom toque. Rafael armando a jogada com o Roberto Lopes. Acelera o jogo o time do Vasco. Vem o Wagner Diniz. Abertura do lado esquerdo. Boa antecipação do Alessandro. Guilherme sentiu porque ele entrou de sola e pegou o pé do lateral esquerdo vascaíno. Vamos ver de um novo lance? Olha só, foi uma solada e realmente pegou o peito do pé ali do Guilherme. Que continua caído, continua sentindo. O Conca já está ali perto da bola para fazer a cobrança. Só agora que o Guilherme começa aí a se levantar. O goleiro Fábio Costa, que demonstrou muita irritação na saída do primeiro tempo, né? Perguntado pelo Sérgio Lobo o que ele estava achando do jogo na primeira etapa. Conca mandou para dentro da área. Ávalos afasta. A bola voltando para o time do Santos. O Santos pressionando, partindo para cima. Tentou um lançamento o Jonas. A bola chegou bem até o Marcos Aurélio aqui na esquerda. No mano a mano com o Wilson. Jonas encostou. Bem o Wilson. Bem posicionado, hein? Rodrigo Souto. Chegando o Peixe. Jonas. Rodrigo Tabata. Vitor Júnior. Na frente ali o Jonas. Rafael dominou com categoria e já armou a jogada. Já partiu conduzindo a bola para levar o contra-ataque. Se livra da marcação do Adriano. Wagner Diniz. Passou no meio de 2. Falta nele. Lédio Carmona. O jogo continua no mesmo ritmo, João. O Santos tenta pressionar o Vasco, mas também não bota uma pressão eficaz. O time não chuta. Nós temos aí 14 minutos do segundo tempo. O Santos não deu nenhum chute a gol e o Vasco também não chega. O Vasco perdeu o contra-ataque, agora está chegando agora com o Guilherme. Guilherme, que é sempre uma boa opção. Leandro Amaral na área, sobrou para o Guilherme. Quando tocou, a bola já tinha saído, hein? Inclusive o Bandeira levantou aqui do outro lado, indicando, né, o Fernando Lopes, que a bola já tinha saído quando o Guilherme fez o cruzamento. Acertou o Bandeira. Agora o Guilherme é a melhor jogador, é a melhor jogada de ataque do Vasco. É o desafogo, é o contra-ataque rápido puxado com ele. Quando encaixa, dá certo. Agora, normalmente o Vasco tem poucos jogadores na frente para aproveitar. A jogada do Guilherme já chega cansado. O Leandro Amaral
Tá sozinho, o Conca não encosta como deveria. Rafael também já cansou, pode de repente sair para dar lugar ao Hernani, pode impor um pouco mais de velocidade ao time, entrar fresquinho. E o Santos continua com o seu problema, né? Tem maior domínio de bola, pressiona, agora não chuta, né? O Santos não cria boas jogadas. O Jonas entrou meio fora do jogo, o Marco Aurélio procura mais a bola, tenta se movimentar um pouco mais, mas esse problema ofensivo do Santos é crônico, né? E a tabela de classificação mostra isso, 7 gols em 8 jogos, e o problema continua aqui em São Januário. Pois é, a campanha do Santos, 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Campanha do Vasco vai conseguindo aí a sua 4ª vitória, 2 empates e 3 derrotas, e o Dinelson empata para o Corinthians, hein? Corinthians 1, Sport 1 lá no Recife. Dinelson que definiu a situação dele, né? Saiu do Paraná, quase veio para o Flamengo, permaneceu no Corinthians e já empata para o time paulista lá no Recife. 1-1. Daqui a pouquinho a gente mostra o gol com a narração do Rembrandt Júnior. No Mineirão tá 0-0 Atlético Mineiro e Flamengo. E saiu aí um cartão amarelo, hein, Bruno? Rubem Júnior por essa falta agora no time do Santos. Rubem Júnior, ele deu uma puxada ali no Vitor Júnior. Cartão amarelo para o Rubem Júnior. Que já eu quero saber a opinião do Lédio Carmona sobre a atuação dele, né? Que está jogando fora de posição. Rodrigo Tabata, responsável aí por movimentar a bola, por fazer a cobrança da falta. Mandou a bola para dentro da área, afastou ali o Amaral. Guilherme. Leandro Amaral. Está mostrando que está recuperado realmente do problema no tornozelo, né? Mas agora não foi bem no passe. Da mesma forma que também não foi bem pelo time do Santos o Vitor Júnior. Wagner Diniz. Rafael tentou o toquinho para driblar o Rodrigo Souto, irritando o torcedor do Vasco aqui em São Januário. Uma profusão de passes errados, ninguém acerta mais de 3 passes seguidos com correção, né? Vamos tentar ver se agora vamos acertar aí em campo. Ó. 1. Conca. Vai conduzindo o Conca. Chegou, bateu pro gol, belo chute, espalmou o goleiro Fábio Costa. Mais uma vez apareceu bem o argentino. O João, e logo depois daquele lance errado, aquele erro do Rafael, quem também se irritou foi o Celso Roth, que agora chamou o Hernani para conversar. Pois é, o Lédio Carmona em grande fase, né? Está aqui antecipando as possibilidades, né? E o Hernani vem aí no time do Vasco, hein, Lédio? Pelo que há no banco de reserva do Vasco, não é tão difícil adivinhar, né, João? Agora é uma opção. O Hernani tem boa técnica, vivia um bom momento, começava a se encontrar no time do Vasco, ter mais oportunidades. Quando se machucou, veio do Bahia. É uma opção, vai dar pelo menos mais velocidade. Olha o argentino aí, o Conca, hein? Tá jogando bem, tem qualidade. Rafael. Passou errado o Rafael. Cansou o Rafael. Wilson. Premier Futebol Clube, Brasileirão 2007. Muito bem, aí a alteração no time vascaíno. É aquela mesmo, Rafael número 10 saindo para a entrada do Hernani número 17. E o torcedor do Vasco marcou aí o Rafael. Não gostou da atuação dele não, Lédio Carmona. Fez um bom primeiro tempo, correu bastante, se movimentou. Ele tem boa técnica, sabe jogar, tem visão de jogo. Agora cansou no segundo tempo. Talvez o Celso Roth já pudesse ter tirado no intervalo. Já estava dando mostras de fadiga, de esgotamento no fim do primeiro tempo. O Celso resolveu insistir com ele um pouco, ele não conseguiu acompanhar o time, mas ele tem potencial. Agora o Hernani vai, a princípio, deve melhorar o time do Vasco, o ritmo ali no meio vai impor mais velocidade, com certeza. Vitor Júnior saiu a tabela ali com o Alessandro pelo lado direito. Hernani, portanto, está aí no time do Vasco no lugar do Rafael, jogador revelado pelo Bahia. Está há uns 2 anos no Vasco, mas teve poucas chances também, né? Ele teve uma lesão séria, ficou bastante tempo fora. Dionísio. Conseguiu passar aqui pelo Leandro Amaral. Uma volta muito comemorada aí pelo torcedor vascaíno. Wagner Diniz. Abriu espaço. Ali dentro da área, chegando o time do Vasco. Olha o Hernani. Não conseguiu passar pelo Ávalos. Boa recuperação do zagueiro do Santos. Vitor Júnior. Dionísio. Adriano tocando para o Adailton na defesa. E eu lembro que a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro começa na sexta-feira. Paraná e América de Natal, ao vivo e exclusivo no Premier Futebol Clube, a partir das 8 da noite.
Jonas caiu, já tinha sido puxado e ainda levou um chute ali do Wilson. Rodrigo Souto. Faz a abertura, toca um pouco mais à frente. Rodrigo Souto ainda. Marcos Aurélio. Opa, tentou ali um chapéu. Acabou fazendo o toque para o Tabata. Jonas, de primeira, tenta envolver o time do Vasco. Santos. Rodrigo Souto. Marcos Aurélio. De calcanhar. Belo passe. Rodrigo Souto. Cruzamento. Guilherme tirou. Pressão do Santos, hein? Vitor Júnior. Bom, o drible ganhou de 2, invadiu a área. A zaga do Vasco se fecha e o Amaral manda para a linha de fundo. O Santos em cima, hein? Pressionando, buscando o empate aqui em São Januário. Só falta chutar em gol, né? E aí a torcida vascaína preocupada aqui na colina histórica, como é chamado São Januário. Marcos Aurélio recebeu, pode bater pro gol. Que finta, que chute, Silvio Luiz. Foi lá embaixo buscar. O Marcos Aurélio joga muito, né? João. E a bola ia entrar ali no cantinho, Silvio Luiz, uma defesa importante. Diga. E sobre essa questão de finalização, foi o que mais o Vanderlei treinou ontem na Gávea. Finalização com os atacantes. Perfeito. Marcos Aurélio, bola dentro da área. Afastou ali o Amaral. Rodrigo Tabata, Conca, recuperou para o time vascaíno. Trombou o Hernani, mas o Santos fica de novo com a bola. E o Vasco perdeu a chance de puxar um bom contra-ataque. É uma partida muito boa que vai fazendo aí o Conca, que estava há algum tempo sumido, hein, Lédio Carmona? Ele poderia mostrar mais, ele faz, ele pelo menos tá aparecendo no jogo, tentando assumir esse papel de referência no meio campo do Vasco. Com o Moraes, eu acho que ele funciona um pouco melhor, o Conca. Agora, talvez, eu também estou achando que o Conca está começando a se esgotar fisicamente, o João. Acho que, de repente, a entrada do Martim Garcia, que é um jogador rápido, o colombiano Martim Garcia, que está no banco, poderia dar uma velocidade ao Vasco para explorar esses contra-ataques que o Santos está deixando agora, já que o Santos está saindo muito para tentar o empate. E o Wilson caiu, né? Tá colocando a mão ali no tornozelo. Vamos aproveitar, então, para ver o gol de empate do Corinthians, o gol do Dinelson. Narração do Rambran Júnior. Everton Santos para o Carlos Alberto, o toque de calcanhar é para o Carlos Alberto. Bia chegou a marcação, o toque é bom para o Everton, tá dentro da grande área, tocou para o Clodoaldo, ajeitou a chance, o gol de Nelson. João. Pois é, e aquele Carlos Alberto ali que participou da jogada é aquele do Figueirense, né, que tinha alterado a idade, foi punido, pegou aí meses de suspensão, está retornando a jogar aí, agora tem 28 anos, né? Idade oficial do Carlos Alberto, já está jogando lá na equipe do Corinthians. E aí o pequeno vascaíno, você viu, comemorando a vitória do time aqui por enquanto 1-0. Pois não, Bruno? Agora o Júnior vai substituir o Wilson, que já está saindo de maca. Agora, antes do Wilson cair, o Rubens Júnior já vinha sentindo também uma lesão ou um cansaço. Ele falou com o Celso Roth. Aí o Celso Roth chegou para o Thiaguinho, que é meio campo aqui no banco de reservas, perguntou o seguinte: já jogou naquela posição ali na zaga? O Thiaguinho disse já. Aí o Celso Roth olhou, um olhar meio desconfiado, não acreditou muito não. Aí vai de Júnior agora no lugar de Wilson. Será que o Thiaguinho já jogou ali, hein? Eu acho que não, ele tem 1,71 m, acho que ele não tem altura para ser zagueiro. Acho que o Celso acabou fazendo a opção certa, o Júnior como cabeça de área e o Roberto Lopes recuado para zaga. Pois é, e o Santos descendo, o Alessandro vem pelo meio com espaço, chegou o Júnior, Rodrigo Tabata, conduziu, levou, bateu pro gol e a bola saiu passando muito perto da trave. Premier Futebol Clube Brasileirão 2007. Vanderlei pro Jonas, meu filho, busca o jogo, se desloque a bola, que você vai receber a bola. Agora se deslocou, a bronca foi pro Tabata, que não deu a bola pro Jonas. Pois é, o Vanderlei tendo trabalho aí para arrumar de novo esse time do Santos, Lédio Carmona. Vai ter trabalho, vai ter que ter muita paciência o Vanderlei. O Jonas também é um centroavante que começou bem no Guarani, veio pro Santos, muita expectativa, teve uma lesão séria, agora também ele não se encontrou, né? Um centroavante que ele não evoluiu, ele parou onde ele ficou, onde ele nasceu, ele foi criado, agora não mostrou nenhuma evolução. O centroavante decepciona muito com a camisa do Santos. Não deu muita sorte realmente, porque quando chegou no Santos, né, até fez boas partidas, mas teve uma ruptura do ligamento cruzado anterior e ficou 8 meses parado, né? Leandro Amaral inverteu muito bem, achou o Guilherme, no meio da área o Hernani, Guilherme vai para cima. Tentou o drible, perdeu tempo, tem o argentino Conca, bateu pro gol, é gol! Gol
do Vasco! Conca, o argentino de novo, faz a festa da nação vascaína em todo o Brasil. Conca decidindo o jogo, recebendo na entrada da área e batendo no meio do gol. E o Fábio Costa aceitou, hein? A bola tocou ali na defesa, mas a bola veio no meio do gol. Vasco da Gama 2 gols do Conca, para delírio da torcida vascaína. Santos 0. Wagner Diniz. Conca, Leandro Amaral partiu. O Vasco descendo bem com espaço no contra-ataque. Lá vem o argentino, rolou no meio para o Hernani. Tentou levantar a bola. Aí no Hernani, prende, gira, cai na área. Segurou demais e o Rodrigo Souto cortou e arrumou um tiro de meta para a equipe santista. Vamos relembrar a pergunta da sessão Intergol desta semana, enquanto você está revendo aí o lance do Hernani. Os jogos de qual time na Copa João Avelange de 2000 você quer rever? Letra A, Palmeiras. Letra B, Grêmio. Letra C, Cruzeiro. As parciais. Palmeiras, torcida do Verdão, votando pelo premierfutebolclube.com.br. O Palmeiras continua na frente ali com uma boa vantagem. 46% é a opção A. Vote, participe. Faça a programação do Premier Futebol Clube junto com a gente. Seja sócio do Premier Futebol Clube. Lembrando que o Vasco está dando um belo salto na tabela. Está passando aqui para 14 pontos. Está deixando para trás Cruzeiro, Grêmio, Fluminense, Atlético Paranaense. E pelo saldo de gols neste momento, o Vasco está assumindo a 5ª posição do Campeonato Brasileiro, hein? Ele está saindo de 13º para 15º. Aí o Adailton, que vai voltar com uma proteção ali na cabeça. Pulando de 13º para 5º lugar o time do Vasco nesse momento, com essa vitória aqui sobre o Santos. Veja como o campeonato está equilibrado. É que ele passa a ter saldo de 5 gols contra 3 do Figueirense e do Palmeiras. Olha aí o Jonas. Dentro da área, tentou o corte. Não passou pelo Jorge Luiz. E o Vasco vai ficando a 2 pontos da zona de classificação da Libertadores, né? Que tem o Paraná Clube ali com 16 pontos como 4º colocado. Uma coisa que funciona bem no Vasco, João, é que o Vasco faz o resultado em casa, né? Esse é o 3º jogo do Vasco dentro de São Januário e a 3ª vitória. Venceu o Sport no dia do 10º gol do Romário, depois venceu o Grêmio por goleada, pegou o time B do Grêmio, aproveitou, fez 4-0 e hoje ganha do Santos. Rodrigo Tabata errou o passe mais uma vez. O Vasco sai para o jogo. Roberto Lopes. Bom o passe do Hernani. É para o Roberto Lopes. O Leandro Amaral está sozinho. Agitando os braços. Pedindo no meio da área. Ih, que desagradável, hein? Mas o Leandro Amaral estava sozinho pedindo a bola. O Roberto Lopes olhou e aí ele fez isso aí. Ele não sabe cruzar. Ele não tem qualidade para esse tipo de jogada. É um jogador de desarme. Apenas isso. Se empolgou e errou o contra-ataque. A empolgação é um problema sério, não é? Pois não. O árbitro agora olhou ali exatamente a bandagem, né, que foi feita, a proteção na cabeça do Adailton, e o Santos já está novamente com 11 jogadores. João. Informações do Sérgio Lobo acompanhando o Santos, Bruno Cortes acompanhando o Vasco da Gama. Todos os jogos do Brasileirão 2007 você acompanha aqui no Premier Futebol Clube. Marcos Aurélio, bom jogador, parte para cima. Ao lado dele o Rodrigo Tabata. Tenta levar sozinho, tocou para o Vitor Júnior. Foi driblado, Vitor Júnior invadiu. E é falta ali do Rubem Júnior, né? Uma entrada perigosa. Ele não poderia ter dado vantagem nesse lance, não. Ele deu posse de bola para o time do Vasco. O Vitor Júnior estava impedido, né? Estava impedido o Vitor Júnior aqui na esquerda. Ô, João. Pois não. O Celso Roth não concorda com as vaias para o Roberto Lopes, não. Disse agora o seguinte: sabe por que ele é vaiado? Porque ele defende muito bem e se expõe no ataque. Não merece essas vaias. É, a opinião do Celso Roth, treinador do Vasco da Gama, né? O Vasco, nesse momento, 5º colocado do Campeonato Brasileiro. Eu não acho que ele defenda tão bem assim. Não acho que se ele não sabe atacar, então ele não tem que atacar. Então ele faz só o feijão com arroz, que tá bom. Não, agora, tá bom não, né? Já que ele tá jogando, é o suficiente para ele. Agora, atacar sem saber. Agora, um jogador de futebol profissional, né, de uma equipe de ponta do futebol brasileiro, tem que saber bater na bola, né? Ou não? A pergunta fica no ar. Bola pelo lado direito, lá vem o Alessandro.
tropeçou ali nas próprias pernas. Guilherme. Vivemos um remake, né, João, no futebol brasileiro, a invasão dos volantes. Relembrando a era Dunga, né? Depois lá da Copa de 90. Ô, João. Pois não. E para buscar a recuperação no Campeonato Brasileiro, o Santos tem 2 jogos na Vila Belmiro, o que não tem sido muito bom para ele, né? Sábado contra o Cruzeiro e no outro sábado, dia 14, contra o Botafogo. 2 clássicos já marcaram época no futebol brasileiro. 2 grandes jogos e jogos difíceis, hein, pro Santos. E olha aí o Vasco. Hernani, Wagner Diniz livre, sozinho. Vai entrar na cara do goleiro. O Vasco vai fazer mais um. Wagner Diniz é gol. Gol! O Vasco marca com Wagner Diniz. É goleada vascaína em São Januário. Faz a festa o torcedor Cruz Maltino. Que contra-ataque rápido. Que passe do Hernani. O Santos foi todo e aí o Wagner Diniz entrou sozinho e definiu o lance. Aos 36 minutos do segundo tempo. Vasco da Gama 3, Santos 0. Lédio Carmona. Contra-ataque muito bem puxado. O Santos iria deixar esses espaços. Foi todo realmente. De qualquer maneira, sem nenhum padrão ofensivo, e deixou toda a retaguarda aberta para o Vasco. O Hernani entrou para isso, para puxar o contra-ataque, para ser esse jogador que imporia velocidade e fez certinho. Wagner Diniz se apresentou, não ficou tímido atrás, bateu firme, fez o gol. Santos, Vasco 3-0, jogo resolvido para o Vasco, terceira vitória do Vasco dentro de São Januário nesse Campeonato Brasileiro em 3 jogos. Brasileirão 2007 é no Premier Futebol Clube. Só quem é sócio do Premier Futebol Clube pode ver e rever todos os melhores jogos disputados no Brasil. Entre no site e confira os horários, hein? O endereço www.premierfutebolclube.com.br. Fala a verdade, hein? Vale a pena ser sócio do Premier Futebol Clube, hein? Você acompanha todos os jogos do Brasileirão Série A, os principais jogos da Série B e muito mais. Marcos Aurélio, rolou para o Rodrigo Tabata, vai sair o gol. Foi travado. Tirou ali o Roberto Lopes. Que o Celso Roth admira o futebol dele. Ele agora realmente foi bem na cobertura. Olha o chute para o gol do Jonas, Silvio Luiz largou e voltou a defender. Silvio Luiz é um goleiro que está passando segurança para o torcedor vascaíno, Lédio Carmona. Tá na média dos goleiros aí, não acho que seja nenhum goleiro espetacular, mas ele é seguro, é firme, é experiente, compõe bem a defesa do Vasco, passa até um pouco de experiência, que a defesa, que é nova ainda, pode precisar em alguns jogos. Acho que está bem servido o Vasco de goleiro. E o Santos pode arrumar o que nesse campeonato brasileiro, hein, Lédio Carmona? Vai entrar aí o Kleber, já você responde essa pergunta, hein? Porque o Conca vem trabalhando lá pela esquerda. Aí a falta no Leandro Amaral. O torcedor do Santos que se acostumou nos últimos anos a ver o time ser campeão, né? A disputar títulos. Tá vendo aí o início de campeonato brasileiro com o time pertinho da zona de rebaixamento. Sem o Zé Roberto, sem o Kleber Santana, sem o Kleber, que está na Copa América. Bola com o Hernani. Júnior. Conduziu pelo time do Vasco. Tocou para o Hernani. Que bolão na cara do gol. O Hernani vai fazer. Chutou. É gol. Goleada do Vasco da Gama em São Januário. Hernani recebeu um passe lindo do Júnior. Ficou na cara do Fábio Costa e empurrou para a rede. Veja de novo que bola, hein? Que passe! Hernani, Vasco 4, Santos 0. Lédio Carmona. Passe perfeito do Júnior também, que aproveitou o cenário do jogo, entrou com moral, entrou com personalidade, achou o Hernani entrando sozinho ali, um passe perfeito. O Hernani também entrou bem no segundo tempo, deu chute, bateu forte, venceu o Fábio Costa. O Vasco constrói um saldo de gols importante, já são 6 gols positivos. Aí uma vitória tranquila, é a terceira vitória do Vasco dentro do São Januário em 3 jogos nesse campeonato, que faz muita diferença. Ganhar pontos dentro de casa é fundamental.
É uma vitória aí para o torcedor vascaíno ficar animado. Depois de 3 derrotas, Vasco 4, Santos 0. E o torcedor santista extremamente preocupado, hein, com a situação do time. Sérgio Lobo já informou, Cruzeiro e Botafogo, os 2 próximos adversários na Vila Belmiro, mas são 2 bons times. Botafogo é líder isolado, hein? Bola cruzada na área pelo Jonas. Catou com firmeza ali o Silvio Luiz, pois não. E o Santos ainda não venceu em casa, né? Outro problema, e tá indo pro 3º jogo sem fazer gol. O Vanderlei tá muito preocupado. Aliás, isso é um fato raríssimo, né? Porque o Santos sempre foi muito difícil perder em casa, né? Agora está acontecendo exatamente o contrário. Tem pênalti para o Atlético Mineiro lá no Mineirão, hein? Pênalti para o Atlético Mineiro. É uma boa notícia ainda mais para o torcedor vascaíno em todo o Brasil que está acompanhando e comemorando essa goleada do Vasco sobre o Santos. O Atlético pode fazer 1-0 em cima do Flamengo. João, no Vasco saiu Roberto Lopes, 7, entrou 14, Thiaguinho. Boa jogada do Hernani, hein? Vai levando, driblou bem, protegeu, tocou na frente, Leandro Amaral. Impedimento, já subiu a bandeira. Confirme, por favor, a alteração, Bruno. Roberto Lopes, número 7, saiu para a entrada do Thiaguinho, 14. Perfeito. Tá aí o Thiaguinho, jogador que veio do Boa Vista, né? Time que jogou a 1ª divisão do Campeonato Carioca esse ano. Lédio Carmona, o Vasco definiu o jogo no segundo tempo nos espaços deixados pelo Santos, indo para cima no contra-ataque? Sem dúvida, João. O Santos foi para cima e não conseguiu construir nada, né? Teve apenas domínio de bola. O Santos não deu nenhum chute concreto a gol, de dentro da área. Deu um chute do Marcos Aurélio de fora da área, uma jogada individual do Marcos Aurélio, mais nada. E o Santos foi se desesperando, o Vasco foi aproveitando esses espaços. O Celso Roth mexeu bem, pôs o Hernani no jogo, o Hernani cresceu com o time, deu movimentação, deu velocidade, o Conca apareceu bem, chamou a responsabilidade para ele também, não se omitiu na hora das conclusões, e o time do Vasco foi marcando, os espaços foram crescendo e o Vasco foi fazendo gol. 4-0, um resultado importantíssimo realmente. Rodrigo Tabata. João. Batendo pro gol. Pois não, Sérgio Lobo. Vamos a 48 minutos, 3 de acréscimo. Muito bem, vamos ver aí o Coelho que vai bater o pênalti pro Atlético Mineiro, hein? E aí está, Coelho de pênalti, Atlético Mineiro 1, Flamengo 0 no Mineirão. O Atlético Mineiro, nós voltamos aqui com imagens de São Januário, o Atlético Mineiro vai aí para 15 pontos. Olha aí o Atlético, hein? O Atlético está passando o Vasco, está fazendo com que o Vasco caia aí uma posição. O Atlético está indo para 15 pontos, o Vasco fica em 6º. E o Flamengo continua lá dentro da zona de rebaixamento, 6 pontos numa situação muito ruim. O João, e mesmo assim, mesmo perdendo a posição, foi como se tivesse saído um gol aqui. A torcida do Vasco, claro, comemorou, porque o rival Flamengo está perdendo. É uma grande rivalidade, realmente é uma tarde inesquecível para o torcedor do Vasco da Gama. Bola na frente. O toque para o Vitor Júnior. Dionísio. Adriano. Marcos Aurélio. Abriu para o Alessandro. Boa recuperação. Jorge Luiz. Tem o Leandro Amaral lá na esquerda. Tá sozinho o Leandro de calcanhar. Que maravilha. Jorge Luiz. Saiu a tabela. Leandro Amaral. Adailton. Veio, deu o bote no tempo certo. Vai acabar o jogo, hein? O Vasco se recupera no Campeonato Brasileiro. 4-0, 6º colocado, vai se aproximando da Libertadores da América da zona de classificação. O time do Santos pertinho ali da zona de rebaixamento, a uma posição da zona de rebaixamento, o time do Santos com 8 pontos. Árbitro Paulo Henrique Godoy vai terminar o jogo, a torcida do Vasco grita olé. O Conca ganhou moral depois desse jogo e termina a partida em São Januário. Vasco da Gama 4, Santos 0.